pessoal, beleza? Para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago Jorge, esse é meu canal que ainda se chama Paracrítica da Nossa Sociedade. Em breve ele vai começar a se chamar Crítica Marxista, já fizemos uma enquete aí, o novo nome já foi decidido, estamos só aguardando a nova identidade visual do canal aqui para oficializar todas as mudanças. Bom, esse aqui é a minha segunda parte, né, dessa série de vídeos, né, reagindo a essa fala do Fernando Uchi, né, que era um consultor do Instituto Mises Brasil. O vídeo Maior Crise Financeira Global está por vir. O vídeo vai estar na descrição do vídeo. Esse vídeo original está aqui na descrição desse vídeo. E, bom, lá na primeira parte, quem não viu a primeira parte, encorajo fortemente que vocês voltem lá e assistam a primeira parte, né, desse vídeo. Porque lá eu comentei, né, porque que eu escolhi, né, eu comecei essa série de vídeos, né, com esse vídeo do Fernando Uchi. O Fernando Uchi, ele obviamente não é um cara do Instituto Mises, né, a gente sabe que muito bem a posição política deles, né, completamente avessa das nossas e tal, mas ele é um vídeo que tem vários méritos. E, inclusive, né, que ele traz até essa lição pra gente, que uma lição, assim, para qualquer pessoa, né, que independentemente da posição do espectro político que você esteja, se você tem como objetivo alguma transformação da realidade, seja uma transformação ali mesmo dentro da ordem capitalista, seja uma transformação para além da ordem capitalista, a primeira coisa a ser feita é entender a realidade, entender aquilo que você quer transformar, que é justamente a partir desse entendimento que a gente vai entender, conceber como fazer esse movimento. E o Fernando Uchi, ele traz isso, ele apresenta um esforço bem interessante em entender de fato como as coisas acontecem. A gente tem discordâncias, né? Eu apresentei algumas discordâncias já na primeira parte, vou apresentar outras aqui. Mas então ele tem esse mérito, e é muito diferente de outras coisas que a gente vê, né? Desse pessoal mais liberal, às vezes até mesmo um pessoal que é keynesiano, né, que tem um movimento ali quase que de distorcer a realidade para defender o ponto de vista deles. O que eu vou... em alguns momentos eu vou falar, acho que aqui ele está distorcendo um pouco, tal. Mas esse vídeo aqui eu acho que ele se destaca, né, por ele ter um esforço bem interessante em primeiro entender a realidade, para depois fazer as defesas, né, da atuação política que ele vai fazer, e a gente vai discordar aqui. Mas então, tem esse mérito, né, e tem essa lição pra gente. Primeira coisa, vamos entender a realidade, e desse vídeo a gente vai tirar algumas lições importantes, mas entendendo esses limites, e aqui eu vou apresentar. Falar, ele vai defender isso aqui, eu não iria por esse caminho. Bom, então sem mais delongas, eu vou, para o canal não tomar strike, aqui eu vou, e também seguindo, né, alguns aconselhamentos aí que vocês me deram, né, de focar só em alguns pontos e tal, eu fiz até aqui meu dever de casa, separei aqui uns pequenos trechos, né, que eu vou passar, e eles vão estar bem corridos, né. Então, tá muito rápido para mim, eu queria ter uma noção mais geral. Corre lá, tá, o link do vídeo original tá aqui na descrição do vídeo. Você abre, vê o vídeo com calma e depois você vem nesse vídeo aqui. Aqui a gente vai ser bem dinâmico, não vai dar nem tempo de tomar café hoje, como eu faço com os vídeos do Zé Paulo Neto. Vamos lá. Quem estuda ciclo econômico, está familiarizado com esse tema, certamente já se deparou com a parábola do circo. Eu vou falar aqui um pouco sobre essa parábola, porque ela é fundamental. Imagina que chega o circo numa região, num bairro, e aí os empreendedores desse bairro, donos de restaurante, de hotel, etc., começam a ver a atividade econômica, a demanda pelos seus produtos e serviços crescer quase da noite pro dia depois que o circo chegou. Eles começam a pensar, acho que agora, com essa demanda toda, eu não tô dando conta. Vou investir, vou ampliar a capacidade do meu estabelecimento, vou contratar mais funcionários, vou alugar uma outra sala, vou reformar para poder atender essa demanda. E vão lá os agentes e fazem tudo isso, alguns se endividam. Mas chega o dado dia, talvez alguns meses depois, 6 meses, que o circo simplesmente desarma a barraca, levanta a barraca e vai embora. E aquela demanda que os empreendedores acharam que ia durar para sempre, simplesmente colapsa e volta ao que era antes do circo chegar. Dada essa situação, qual é a solução, qual é a atitude correta? Seria reajustar esse negócio, infelizmente talvez reduzir o quadro de funcionários, ter que demitir funcionários que não tem mais demanda para aquele quadro de staff, e dar uma sala, talvez, alugar a capacidade ociosa no seu estabelecimento, é reajustar a demanda real. Ou será que seria ir ao banco, pedir mais empréstimo e seguir se contraindo o financiamento para manter uma atividade, uma operação artificialmente sustentada porque não há uma demanda latente por ela? Ele está fazendo aqui aquele mesmo chamou, né, a parábola do circo. Se me perguntasse assim, de supetão, Thiago, qual foi a principal lição que você teve aí fazendo mestrado aqui com o professor Semir? Na ponta da língua seria, olha, tome muito cuidado para fazer analogias quando a gente está tentando fazer ciência. As analogias são muito ruins para isso. E aqui, só para fazer um parênteses, né, as analogias, eu utilizo, né, aqui no canal, as analogias têm seu valor, né, quando a gente está pensando para fins pedagógicos, para fins de uma exaltação política, mas para fazer ciência elas são muito ruins.
E por que que essa analogia do circo aqui, a parábola do circo, para entender a realidade, ela é muito ruim? Mas assim, só adiantando, né? A gente vai ver que ele não vai perceber isso porque... Bom, eu só vou falar aqui porque é muito ruim, depois vou mostrar na sequência do vídeo porque que ele não considera essa parábola muito ruim. Se a gente vê o ponto central aqui, né? O que aconteceu aqui, essa dinâmica que ele apresentou aqui? Qual foi o ponto central? O circo chega na cidade, dá uma aquecida ali, né, na economia e as empresas investem mais. Por que que isso é muito ruim? Porque esse exemplo é muito ruim para entender essa dinâmica aqui de aumentar o investimento e depois de ter que ajustar, porque o circo foi embora, a demanda, aquele mercado ali se desaquece, a demanda cai e aí as empresas precisam reajustar. Porque é uma situação absolutamente... É um quadro de exceção. Não é assim que... Primeiro que hoje o circo, chegar um circo na cidade quase não movimenta a cidade. A gente poderia fazer uma comparação, por exemplo, com uma Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, que são eventos assim que acontecem muito raramente e quando eles chegam ali, de fato, dá uma aquecida na economia. Mas ainda assim, são casos muito raros, né? São exceções. Esse movimento, né, de aquecer mercado, de reajustar mercado, é muito mais um movimento natural ali da economia do que desses eventos externos, dessas coisas que acontecem de vez em quando. Mas veja que por que... Aliás, eu vou mostrar na sequência, né, por que ele considera esse exemplo do circo para entender essa dinâmica. Um bom exemplo, a gente já vai entender na sequência. Mas o fato tirando isso, o que ele defende ali? Fala, chegou num momento ali que o circo foi embora, a demanda cai, né? Então a oferta, né, de produtos que a produção aumentou, né, durante o período que o circo esteve na cidade, a produção aumentou, a demanda, depois do que o circo vai embora, a demanda cai, tem uma necessidade de reajuste, né? As empresas vão precisar mandar demitir trabalhador, diminuir o investimento. Isso aqui, ele está falando de novo, né, daquela importância dos reajustes, das crises, né, que a gente viu bastante na primeira parte do vídeo, estamos vendo lá no mini curso. Isso aqui é a bandeira que ele vai defender, que ele está defendendo, né, ao longo de todo o vídeo, que é para o capitalismo continuar se inovando, esse movimento de ajuste, esse movimento das empresas terem que cortar investimento, das empresas mais ineficientes quebrarem, é absolutamente necessário. Isso aqui é o ponto que ele quer chegar no vídeo e é um ponto que eu concordo. Se a gente está pensando dentro do capitalismo, esse movimento de renovação violenta, destrutiva, é absolutamente necessário. Mas vamos para a sequência. Você sabe a resposta, mas a pergunta, a reflexão que eu trago aqui é o seguinte. Essa parábola do circo é exatamente o que está acontecendo na economia mundial, numa escala jamais vista. O que a gente está... Então veja que aqui ele já está mostrando, eu não estou considerando isso aqui uma parábola, porque ele é uma mera analogia, porque ele, como ele acabou de falar, é exatamente o que está acontecendo agora na economia mundial. Então, na sequência, eu vou mostrar os limites dessa forma de aprender. Está testemunhando a maior má alocação de capital, má precificação de risco que já houve na história da humanidade. Mas nem todos esses efeitos são visíveis ao olho. Alguns a gente... Por quê? Porque o ponto decisivo para ele, o problema hoje da economia mundial é a má alocação de recursos. Não é aquele problema de superacumulação de capital, aquele movimento de concentração e centralização de capitais. Então veja que a gente, como eu mostrei lá no primeiro vídeo, a gente concorda, né? A gente tá. Eu falo, a turma, né, de economistas, né, com que eu tenho aprendido e que eu estou seguindo a mesma linha, e a linha do Fernando, a gente está vendo coisas parecidas. Estamos analisando, até certo ponto de forma parecida, né, com essa linha de intervenção dos gestores políticos ali, contendo as crises, né, suavizando o ciclo econômico, a gente concorda com isso. Mas veja que a linha que tem de fundo, né, para entender como que acontece a crise, por que a gente está chegando a esses problemas, é completamente distinta. Ele para aqui nesse problema, né, na troca, na alocação de recursos, enquanto que a gente faz aquela volta, né, para toda aquela dinâmica que a gente vai ver em detalhes lá no mini curso ainda, né, do problema ali, da tendência de aumento da composição orgânica do capital, gerando a queda da taxa de lucro, um processo de superacumulação de capital, enfim. Mas deixa eu vou passar aqui mais um trechinho dele na sequência. A gente não consegue identificar, mas alguns são muito visíveis e eu vou ilustrar alguns exemplos aqui.
Todo mundo conhece essas empresas aqui, né? Até perguntar, quem é que veio de Uber hoje pra cá? Olha só. Quem assistiu Netflix essa semana? Essas empresas todas aqui, essas startups, sem exagero, todas essas empresas não existiriam se não fosse a era de juros negativos ou juros em zero e crédito farto e abundante e barato que temos desde 2008, 2009. Ou certamente não estariam nessa escala global de alcance, nesse nível de atividade econômica. Não estariam. São todas filhas de quantitative easing, afrouxamento quantitativo. Então, vou falar um pouco sobre Então, por que que ele trouxe essas empresas, né? E ele está falando aí dessa aumento da liquidez, de todas essas ações, né, dos gestores políticos, principalmente do pessoal do Banco Central, né? Como eu falei lá no primeiro vídeo, a gente viu isso claramente, né? Que os principais atores políticos que ele está analisando são o pessoal ali dos bancos centrais. E o que ele tá. O ponto que ele chegou aqui, que ele vai ficar nesse ponto até o final do vídeo, essas ações que o pessoal dos bancos centrais, né, dos presidentes dos bancos centrais estão tomando, está gerando má alocação de recursos. Então, todas essas empresas aqui que ele mostrou, o Netflix, Uber, são filhas, como que ele falou, são filhas dessa era aí em que esse afrouxamento quantitativo, né, expansão, né, da base monetária, emissão de moeda, então gerou todos esses negócios, né, que são deficitários, mas que nessa era aí de, enfim, dinheiro fácil, esses negócios conseguem se manter. Isso, na verdade, né, não é um produto agora da história, assim, absolutamente contemporâneo. Por quê? Tem um livro muito interessante de um economista marxista chamado Robert Brenner. Marxista até certo ponto, né? Eu já comentei aqui várias vezes os limites, né, do Brenner em entender também a história do valor e tal, mas o Brenner é um cara muito interessante, tem lá no livro dele O Boom e a Bolha, ele cita vários exemplos, né, muito parecidos com esse que acontece ali no início dos anos 2000. Então não é um produto, né, absolutamente contemporâneo, e eu não estou nem dizendo que o Fernando Ush defende isso, mas lá no Boom e a Bolha do Brenner é interessante também para a gente ver que ele vai dar outros exemplos, ele vai amarrar esses exemplos com um movimento, né, de superacumulação de capital, de superprodução. Então, a linha que o Brenner segue, por mais que não seja a minha linha, né, a linha que eu acho mais condizente, de fato, com a realidade, né, digamos assim, não é uma linha, há vários níveis de apreensão, né. Aqui o Fernando Ush, ele está parando ali nesse problema de alocação de recursos. O Brenner vai chegar ali e vai falar, tem um problema de superprodução, de superacumulação. E a gente vai num problema mais fundo, que é aquela tendência de aumento da composição orgânica do capital, enfim, que é da taxa de lucro. Mas, então, ainda assim, o Fernando Ush está trazendo aqui um ponto para a gente que é bem interessante, e eu acho que já no próximo trecho eu vou conseguir amarrar melhor com isso. Mas o ponto aqui, que eu vou enfatizar até o final do vídeo, ele vai delimitar isso como um problema de má alocação de recursos. E para a gente o problema é muito mais grave, muito mais sério que isso. Um pouquinho mais aqui. Então, quais são os efeitos colaterais de tudo isso? Primeiro que eu já mostrei aqui, óbvio, a gente está ao prover liquidez gratuita, a gente acaba prevenindo o saneamento de dívidas, prolonga essa deterioração de liquidez, até intensifica, e isso emite sinais e financia atividades. Então ele está falando, os bancos centrais provendo liquidez, os efeitos que isso tem. Que não seriam financiadas pela livre preferência dos consumidores. O próprio um dos diretores e fundadores do Uber, numa entrevista recente na rede de TV CNBC, ele falou, olha, quando a gente começou a empresa, a gente viu, com tanto dinheiro barato, a nossa política era, o Uber precisa ter a maior parte desse dinheiro gratuito, free money, palavras de um dos fundadores e diretores da Uber. Isso sim emite sinais, e essa conjuntura incentiva a atividade mais arriscada e financiar atividades que não seriam financiadas de outra maneira. Mas também vicia um sistema em juros baixos, e faz também algumas entidades a tomar cada vez mais risco, como por exemplo os fundos de pensão, que para atingir suas metas atuais, nesse cenário de juros em zero, próximo de zero, fundos de pensão lá fora, precisam tomar cada vez mais risco. Eu pergunto a você. Então o que ele está falando é o seguinte, essa era aí dos juros baixos, de expansão monetária, tem feito com que os gestores econômicos, né, os gestores das empresas tomem decisões diferentes daquelas que eles tomariam se os gestores políticos não estivessem dando esses más sinais. Então, os gestores políticos, ao diminuir juros negativos, expandir a base monetária, eles estão fazendo os gestores econômicos tomarem decisões que não seriam as mais racionais, né, para perpetuação para reprodução, para melhorar a reprodução da economia capitalista. Então, há negócios que não seriam lucrativos e, portanto, iam quebrar, e isso seria uma crise, mas ia gerar espaço, né, para que outros negócios ganhassem corpo e envolvesse a economia num novo ciclo de expansão.
o que ele está falando aqui é o seguinte, os gestores políticos vêm aqui com essa era aí de juros baixos e tal, e atrapalha todo esse processo. E uma outra lição, né, que é importante para a gente, mas muito mais profunda que a que ele está trazendo aqui, tá lá, quem quiser dar uma conferida nisso, está lá no livro 2 do Capital já. Sem o Marx ter que falar em era de juros baixos, sem ter que falar nessas medidas dos gestores políticos, né? Como esse processo de má alocação de recursos, ele é um processo absolutamente, e faz parte, né, da ordem capitalista. Agora, o que o Fernando Uchi argumentaria nesse caso, e com alguma razão, é de que quando os gestores políticos eles dão esses sinais, né, externos daquilo que seria a dinâmica mais natural do mercado, eles estão levando, né, esse processo natural de uma alocação de recursos para um nível ainda maior. Isso até certo ponto é a realidade, mas ainda assim é importante, né, para os nossos fins aqui, ter em mente de que o problema de má alocação de recursos não é fruto dessa intervenção dos gestores políticos. O problema da má alocação de recursos é absolutamente natural da ordem capitalista. O que acontece, e isso de fato acontece, é quando os gestores políticos vêm e criam essas novas dinâmicas, eles interferem com essa alocação de recursos e em alguns momentos poderiam até melhorar a alocação de recursos, mas o que a gente tem visto aqui nessa tentativa, né, de impedir que as crises aconteçam é esse movimento de alocação financiarizada. Então aqui a gente chega nesse problema aqui que chega, né, para a gente nos círculos marxistas, né, com o problema da financiarização, o problema do rentismo, o problema da especulação financeira. Não dá para pensar todas essas questões descoladas, né, desses movimentos, né, dos gestores políticos ali de juros baixos e de expansão da base monetária. O exemplo concreto, a taxa de lucro, né, para eu investir, eu sou ali uma empresa produtiva, tenho uma indústria, a taxa de lucro do meu negócio, direto no meu negócio, está muito baixa, né? Não tá compensando eu expandir a minha capacidade produtiva para produzir novas mercadorias, porque para chegar lá no mercado, essas mercadorias eu vou ter que vender a preço de banana. Só que, por outro lado, né, eu estou aqui no momento em que os bancos estão com muita liquidez, né, estão emprestando a juros baixos. Eu vou pegar esse dinheiro, não faz sentido eu investir na produção, mas eu vou investir em mercado financeiro, eu vou especular, eu vou abrir negócios especulativos, então eu vou criar aqueles capitais aventureiros, né, numa tradução aqui do inglês. E é isso o movimento aqui, né? Que ele é muito mais que o pontapé inicial dele é a queda da taxa de lucro. Aqui, para os fins aqui do Fernando Uchi, o problema é só essa má alocação de capital. Bom, agora eu vou passar aqui para um trecho mais final. A gente está chegando aqui, são poucos. Eu vou passar só mais um pequeno trecho aqui dele e depois eu vou deixar o vídeo correr mais para a gente, enfim, de fato encerrar isso aqui. Qual é a solução agora que estão tendo? Mais gasto público, mais gasto governamental. E de que forma? Se os países estão endividados, têm um grande déficit, e não tem mais como financiar isso, porque eles vão entrar com o déficit sobre o PIB e a dívida já está alta, como é que pode fazer isso então? Simples. Teoria monetária moderna. Acabou o problema, é simplesmente emitir moeda e dar para o governo gastar. Então, por que eu estou passando esse trecho aqui? É um trechinho bem curtinho aqui que eu queria trazer. Porque todas essas ações que ele já está falando antes, né, são ali muito próximas, né, daquilo que o pessoal hoje da MMT tem defendido, né? Mas como eu falei lá eu falei bastante da MMT na primeira parte lá, as diferenças e tal. Mas o que eu queria chamar desse trecho aqui é que é bem engraçado, né, que ele está no movimento, né, que eu falei, elogiei bastante, que é um movimento de tentar entender a realidade, um movimento ainda que a gente discorde dessa questão da alocação de recursos, né, é um movimento, é um esforço ali de entender a realidade de fato como ela é. Mas a gente vê aqui que quando ele, nessa parte final aqui da fala dele, né, da palestra, ele vai começar a jogar para a torcida. Vê que ali é uma teoria moderna monetária e ali ele já coloca ali umas risadinhas. Você vê que vai chegando no final aqui do vídeo, ele já começa a partir mais para essa fase da exaltação política, para criar esse apelo, jogar para a torcida. Eu vou passar um pouquinho mais desse trecho aqui. Monetiza direto a dívida do governo, ou nem precisa emitir dívida, simplesmente concede dinheiro e o soberano gasta, isso não passa pelo déficit, não passa pela dívida do governo.
E se vocês acham que isso não está ganhando adeptos, aqui tem um gráfico do Google Trends, a procura por esse termo, que está batendo as máximas também. Aqui em março desse ano bateu a máxima, e tem cada vez mais gente graúda advogando por isso. Teoria monetária moderna, que moderna não tem absolutamente nada. Aí você pode Vê que ele adota essa linha de zombar mesmo, né? Não há um esforço ali de apresentar por mais que discorde, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou discordando do Fernando Ush, mas eu estou tentando reconstruir, estou fazendo o máximo de esforço para reconstruir a linha argumentativa dele da forma mais honesta possível. Aqui você vê que, como ele vai jogar para a torcida, ele não tem essa preocupação de falar, não, ó, o pessoal da moderna teoria monetária vai defender isso aqui, mas eles estão pensando que com essas ações eles vão contornar esse problema, eles têm essa finalidade. Veja que isso aqui não aparece na fala dele. Mas agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ali para 46h30 e a partir daqui eu vou correr o vídeo até o final, nesses últimos 5 minutinhos, né, que pra gente vai ser mais rápido que isso, e aí é que eu vou parando, mas pra gente encerrar mesmo. Preço é um dado arbitrário? Preço é a informação mais... Aqui ele está falando, né? Para que serve o preço, né? Qual que é a finalidade do preço? Isso aqui para a gente é bem interessante, essa discussão aqui. Importante da economia. É ele que sinaliza abundância ou escassez. É ele que permite com que nós... Ele está falando que o preço é o indicador, né, mais relevante para a economia. Famílias, indivíduos, empresas, nós coordenamos as nossas ações nosso comportamento de forma harmônica e pacífica. Tudo isso através do preço. Preço administrado é um oxímoro. Você não administra preço. Preço é determinado pela livre força de oferta e demanda. Preço é determinado no mercado. Se você define um preço em lei, já não é mais preço, é um dado arbitrário. De novo, você veja que ele está voltando para aquele ponto. O preço é o que permite, a forma com que o preço oscila é o que dá o sinal para como que as pessoas podem, como que os empresários vão investir, o que os consumidores vão consumir. E aí vem o governo, vem o Estado aí, malvadão, e prejudica aí, altera, né, com preço administrado, prejudica prejudica a alocação de recursos, prejudica, então, interfere, né, com essa forma com que o preço vai oscilar ali, dando os sinais corretos para que as pessoas tomem as decisões corretas. Quando a gente faz essa lição para o mercado financeiro, o que os bancos centrais estão fazendo é engendrar a maior falsificação de preço da história do planeta. E outra distinção pra gente, né? Quando eu falo que qual que é o principal indicador, de fato eu concordo que o preço é um desses indicadores centrais, né? Mas mais importante que o preço é a taxa de lucro quando a gente está pensando ali do lado dos capitalistas, né? Então os capitalistas eles estão olhando, né, para a taxa de lucro, eles vão investir naqueles setores, naqueles mercados que estão oferecendo maior perspectiva de lucro, né? E com isso a maior massificação de risco da história do planeta também. Hoje quando a gente analisa os preços dos ativos, assim como o preço de um bem é indicativo ou sinaliza a sua escassez, ou quando está sendo demandado, ou sua abundância, o preço do ativo, o juro de um ativo, também sinaliza qual é o risco subjacente, seja do emissor, seja do negócio em si. Então o juro também é um preço fundamental para a economia. Aí outra pergunta fundamental. Afinal de contas, o que é riqueza? E como se cria riqueza? Riqueza é dinheiro? É simplesmente... Se preparem que agora vem. Imprimir moeda? Riqueza são os bens, são as mercadorias, são os bens que estão disponíveis para que a gente possa consumir. É o maior padrão de vida. Simplesmente... Estamos concordando. A gente imprimir mais dinheiro, seja com reservas bancárias, seja papel moeda, seja a forma que for, não vai criar magicamente mais bens da noite por dia. Não vai... Sim, concordamos. Vai criar mais riqueza. A fonte da riqueza está nas trocas voluntárias. É no intercâmbio... Veja que não faz o menor sentido com o que ele estava falando antes, né? Não, riqueza, aumento da produtividade, produzir mais. Não, então a fonte da riqueza são as trocas voluntárias. Vê que, como eu falei, aqui nessa fase final aqui, ele vai para esse movimento de jogar para a torcida, né? Vocês sabem, né, como que é um grande jargão aí a história das trocas voluntárias, né? Essa é a fonte da riqueza. As trocas é aumento da produtividade, e a produtividade, que por sua vez está pautada na poupança. Veja, aumento da produtividade isso é riqueza. A gente concorda com isso. Investimento. Que é justamente o oposto. Aí de repente ele troca e fala, não, a fonte da riqueza não é a produção da riqueza, mas são as trocas voluntárias. É aquilo... Bem, a gente só vai trocar alguma coisa, seja voluntariamente ou não tô nem entrando no mérito se a troca é voluntária ou não, eu comentei já isso em outros vídeos, mas veja como que a fonte da riqueza é a produção, não pode ser a troca. Posto que os economistas centrais querem que nós façamos, a gente precisa gastar mais, na visão deles. Outra pergunta, dentro dessa linha, o governo gera riqueza? O governo, ao gastar o seu orçamento público, que é tirado do nosso bolso, ele gera riqueza? Ou ele, na melhor das hipóteses, apenas redistribui riqueza? Ou o correto, economicamente, ele dilapida a riqueza? De novo, aqui ele traz, o governo tem essa função da redistribuição da riqueza, mas você vê que ele já fala, ó, tem essa função aqui, mas o que ele mais faz é a dilapidação da riqueza. Mas eu só vou indicar aqui porque, de fato, há textos bem interessantes com relação a a função, né,
ou essa própria disfuncionalidade, né, da ação estatal, mas numa leitura marxista que para a gente é bem interessante. Tem um texto do Paul Matic. Eu vou caçar esses textos e vou deixar também pelo menos a indicação deles na descrição do vídeo. Porque, assim, de novo, o tempo inteiro ele traz alguns máximas, né? Algumas afirmações que até certo ponto são verdadeiras, mas aí ele joga, né, para outra, ou seja, quando ele está jogando, né, puxando, né, para a torcida dele aí, o pessoal lá os liberais, ou mesmo, né, quando ele está tentando entender de fato, né, não é simplesmente quando ele está jogando para a torcida, mas quando ele joga para essa questão das trocas voluntárias, quando ele joga para essa questão da alocação de recursos. E por fim, a última pergunta: o que afinal é o dinheiro? Meu Deus do céu! A gente está em 2019, foram criados magicamente 20 trilhões a esmo, sem o menor esforço econômico, com uma simples técnica de computador. O que afinal é o dinheiro? Hoje o dinheiro virou um instrumento de manipulação, de sustentação artificial de atividade econômica, de resgate de governos, de indústrias, de setores, de bancos. Para que serve o dinheiro afinal? E o Código de Turing não apenas é hoje uma abstração completa, como é também um sistema de controle pelos bancos centrais e pelo sistema financeiro como todo também. Além de tudo, é um sistema de controle. Então, quando a gente olha tudo isso... Então, mas essa preocupação que ele tem com relação ao dinheiro, a gente também é algo que... Essa manipulação do dinheiro também, eu sou crítico a esse ponto. Mas veja que, de novo, não significa que quando a gente concorda com essa crítica, que a gente está comprando também aonde ele quer chegar, ou as soluções que ele está propondo, ou mesmo o que tem de fundo, né? Essas explicações as explicações últimas, né? As causas últimas do problema da forma com que ele está trazendo aqui. Esse diagnóstico, esse estado de coisas, as alternativas que estão na mesa, como a ciência econômica está vendo, e como eles, via de regra, os economistas, banqueiros centrais, eles são incapazes de responder aquelas 3 perguntas, ou se eles conseguem responder, eles não conseguem reconciliar as respostas com as políticas que eles estão fazendo, porque se conseguissem, não fariam essas políticas. O que eu consigo concluir é que realmente nós estamos no ciclo do fim desse grande experimento monetário que começou na década de 70 com o fim da conversibilidade do papel moeda. Aí veja que, de novo, ele volta lá para a década de 70, né? E para ele, o problema lá na década de 70 foi lá o Bretton Woods, o fim da conversibilidade. Quando que, pra gente, eu vou mostrar isso, já tratei disso em outros vídeos e ainda vou voltar nisso. A década de 70, todo esse movimento ali que acontece na década de 70, esse momento de Bretton Woods, essa questão do fim do padrão ouro, já é uma resposta à queda da taxa de lucro. Eu, inclusive, no vídeo anterior, eu mostrei o gráfico lá. Quem não viu o vídeo anterior, volta lá. Nós ainda estamos nessa era monetária, que não há nenhuma restrição aos bancos centrais, e eles podem imprimir moeda da maneira que quiser. Aí qual é a solução desse estado de coisa? O que a gente pode realmente propor? Algumas pessoas podem dizer, mas não tem como reformar esse sistema, não é simplesmente, vamos conceder mais independência ao Banco Central, e isso vai ser melhor para conseguir executar essa política monetária de maneira mais definitiva e prudente, isso vai resolver os problemas. Talvez no Brasil hoje mais independência seja benéfico, mas vocês acham que o Federal Reserve não tem independência suficiente ainda? Então, da maneira que eu vejo, não há como reformular esse sistema de bancos centrais e monopólio de moeda. A única solução possível é aboli-lo por completo, de uma vez por todas, e para já. Muito obrigado. Bom, a moral da história aqui, que eu vou deixar até isso aqui como título aqui do vídeo, né? É um movimento, ele está fazendo um movimento que, tirando toda essa limitação aí, trazendo problema para alocação de recursos, esse movimento de jogar um pouco aí para a torcida, ele está tentando, sendo bem explícito, ele está tentando defender a ordem capitalista, a lógica capitalista, aquilo que permite, né, a renovação da economia capitalista, dessa ação que o pessoal do Banco Central tem tomado, que na verdade é uma resposta dos capitalistas. Então, como eu vou colocar aqui, né, ele está tentando defender, está argumentando que a gente precisa defender a ordem capitalista da ação dos capitalistas. Veja que é um absurdo, mas é uma reflexão bastante interessante para a gente. Porque os capitalistas, eles são a personificação do capital. Mas chega no momento em que as personificações do capital têm que reagir a esse movimento destrutivo do capital. Vou dar exemplos práticos. O capitalista está vendo o negócio dele e a ruína. Ele vai ficar de braços cruzados e falar, não, o meu negócio aqui está indo para a ruína, mas isso aqui faz parte do movimento da economia capitalista, que é de destruição dos capitais menos eficientes, para que depois há um novo ciclo de expansão. Obviamente que não. Ele vai lutar com todas as armas que ele tem para fazer com que o negócio dele não quebre. Se para isso é defender que os bancos centrais injetem mais dinheiro na economia, derrubem juros para que os bancos possam emprestar mais dinheiro, ele vai fazer. E o que a gente tem visto isso, nesse movimento, no momento em que a taxa de lucro atinge o menor patamar histórico, são os capitalistas, né, pressionando os gestores políticos a
adotarem essa série de expedientes para salvar cada vez mais o maior número de empresas, ou para tornar, como ele usou o exemplo lá do Uber, da Netflix, né, para criar uma série de experimentos, de empreendimentos que hoje não seriam mais rentáveis, irrentáveis, artificialmente. Mas então, para a gente, o problema aqui não é essa má alocação de recursos. O problema é que o capitalismo, com essa tendência de aumento da composição orgânica do capital, aumento da concentração e centralização de capitais, está atingindo seus limites. Qual que é a forma que ele tem para se afastar de novo desses limites, para voltar para uma base regredida no processo de acumulação de capital, né, e portanto ter mais espaço. Mas como que ele pode fazer esse movimento, né, de regressão? Destruição de capital, que é aquilo que ele está defendendo aqui, então necessidade de reajuste e tal, mas se lembra lá naquele exemplo que ele trouxe do filósofo lá, o Taleb, né, acho que é o nome dele, para ele argumentar nessa necessidade de destruição de capital, ele precisou adotar ali tons mais românticos, né? Ele não teve... quando ele, para falar dessa necessidade, ele não tem peito de chegar e falar, ó, é um processo brutal mesmo, vai ter, muita empresa vai ter que quebrar, muita gente vai perder emprego, muita gente vai morrer aí de inanição, vai cair todos os padrões civilizatórios, mas esse movimento aqui vai ser necessário para a gente recuperar, renovar os ciclos capitalistas. Ele, obviamente, que ele não fez isso, né? Ele utilizou lá uma linguagem mais romântica. Mas o ponto é o seguinte, para encerrar, o capitalismo ele só vai continuar se renovando, né, por um longo horizonte se cedo ou tarde esse movimento absolutamente regressivo, absolutamente destrutivo acontecer. A nossa diferença aqui no pessoal comunista, sei lá que nome que vocês quiserem dar para isso, que argumente, né, a necessidade de saltar para um novo padrão, uma nova forma de organizar a sociedade, puxar todo esse desenvolvimento das forças produtivas, todo esse desenvolvimento tecnológico legado e pensar numa forma da gente saltar para o novo padrão civilizatório sem ter que passar por essa fase destrutiva, né? Que isso aqui é uma grande racionalidade. Enquanto isso, o pessoal da MMT fica no meio termo. O pessoal da MMT, que eu digo, o pessoal que nem se diz socialista, né? O pessoal ali que está pensando a MMT nesse contexto capitalista. Falou, ó, eu não quero esse movimento brutal, regressivo de destruição de capital, mas eu também não estou concebendo um salto para uma nova ordem social. Eu estou pensando aqui em uma série de medidas políticas, administrativas que permitam, né, que o capitalismo siga, né, esse movimento mais racionalizante. Essa solução aqui, eu acho ela, do ponto de vista moral, muito melhor, né, que um processo de destruição de capitais, mas ele, para mim, mas essa solução para mim é completamente inviável, porque, como aqui eu vou concordar, né, com o que o Fernando Rusch apresenta, que é um movimento não natural, é um movimento que vai de encontro àquilo que é o capitalismo, e, portanto, não tem como se sustentar essa ação administrando preços no longo prazo. Então, são 3 cenários que aparecem. Ou a solução que o Fernando Rusch defende, né, destruição absoluta de capitais, regressão, e o capitalismo começa de uma base mais regredida. Essa solução da MMT que, do ponto de vista humano societário, é muito melhor do que essa solução destrutiva, mas eu acho que ela é inviável no longo prazo. Ou a gente pensa para construção de uma nova ordem social que puxe todo esse desenvolvimento científico e tecnológico, né, que foi impulsionado ali, né, dentro da ordem capitalista, mas que agora começa a atingir esses limites. Bom, gente, então é isso. Aguarda aí também que vocês mandem outras sugestões de textos, de vídeos, né, para a gente continuar com essa dinâmica aqui. Eu vou continuar também ali com aqueles reactions ali que eu estou fazendo dos vídeos antigos aqui do canal. E também já surgiram uma ideia, né, de eu fazer tipo reaction de alguns textos, de algumas matérias aí, que eu também achei uma ideia bem interessante. Também já vi alguns textos que vão ser bem esclarecedores, né? Permitir que a gente volte algumas coisas que falei aqui, trazer outras, enfim. É isso, um abraço e até a próxima.